E surgiu esse desejo no nosso coração de estar falando sobre coragem. E aí eu pensei, o que eu vou falar sobre coragem? E aí eu comecei a pensar, qual foi o meu maior ato de coragem na minha vida? E eu estava até aqui na hora do louvor, né? Às vezes eu fico rindo sozinha. Aí eu pensei, cara, às vezes as pessoas olham e devem pensar, foi ter tido um parto natural. Gente, não. Tranquilo. E eu fiquei refletindo, eu falei, cara, o maior ato de coragem da minha vida foi eu entrar na descoberta de descobrir quem eu sou. E aí você pensa, poxa, mas a gente já falou disso no GT passado, né? Que o tema, para quem não esteve aqui, foi identidade. Nós falamos um pouco a respeito de quem nós verdadeiramente somos. Só que eu acho que esse assunto ele é tão, sei lá, tão forte, tão importante, que eu acho que ele vai estar presente em todos os nossos GTs. E aí eu pensei, cara, meu maior ato de coragem foi encarar quem eu sou. E você pergunta, poxa, mas por que encarar quem você é? E aí tá, né? Eu comecei a escrever e pensar, e eu vou falar, eu pensei em 4 pontos que eu quero falar com vocês bem rapidinho. E aí ontem, já era meia-noite, eu falei assim, gente, por que eu não fui atrás de descobrir o que significa a palavra coragem? Era o mais básico, tipo assim, vamos falar sobre coragem? Deixa eu olhar no dicionário o que significa. Mas eu não tinha feito isso. Eu sou meio, então foi a última coisa que eu fiz. E aí, para minha surpresa, eu encontrei, gente, a raiz da palavra coragem. E a palavra coragem, ela vem do latim cor, que significa coração. E o sentido original dessa palavra no latim significava enxergar quem você é com o coração. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é para eu falar sobre isso. Eu achei tão forte, eu falei, cara, coragem é você ser quem você é. Porque eu fiquei pensando que todos os outros atos de coragem que eu tive que ter na minha vida partiram da verdade de eu saber quem eu sou. E aí eu sabendo quem eu sou, eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. E eu tenho a coragem necessária para isso. E aí eu pensei, tá, então qual foi o processo que eu passei e passo na minha vida para ter a coragem de descobrir e encarar quem eu sou? E aí eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida, que é o primeiro ponto. Eu vou falar sobre 4 pontos. Que é você abrir mão de você, na verdade, não ser quem você... abrir mão de ser quem você não é. Aí tá estranho, mas vou explicar. Um dia chegaram para mim e falaram assim, Shayla, você acha que seus pais te amaram pelo que você realmente era, incondicionalmente eles te amaram pelo que você era, ou eles te amaram pelos seus feitos? Aí eu comecei a refletir sobre aquilo, isso há um bom tempo atrás, muitos não, algum tempo atrás. E eu comecei a refletir sobre aquilo e eu lembrei, eu fui ginasta, eu fui atleta. E eu era da Confederação Brasileira, eu estava quando teve as Olimpíadas de Atenas, eu estava na lista eliminatória. Então, assim, eu era atleta mesmo. E aí eu lembro que a Bolsa Atleta que eu recebi, ela era muito pouco, né? Acredito que tem melhorado um pouco, mas Denise está aqui? Bolsa Atleta não é lá, pois é, ela fez assim, que ela é atleta, enfim. E eu comecei a pensar, Deus, como é que vai ser meu futuro? Porque com esse salário, vai ser difícil eu ter uma família. E aí foi quando eu comecei a entrar num conflito entre continuar lutando por aquele sonho, né, de ser ginasta, e abrir mão daquele sonho e entrar numa faculdade, porque quem é atleta sabe como é difícil, porque o treino, você treina 8, 9 horas por dia, você treina final de semana, então você não tem, às vezes, tempo para se dedicar aos estudos, né? E aí eu ia entrar no 2º grau, ia precisar estudar, ia ter paz, não sei o que. Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir estudar e ser atleta? E eu entrei num conflito. E eu lembro que a maior dificuldade para mim, quando eu fui tomar a decisão de deixar de ser atleta, não foi eu abrir mão do sonho de ser ginasta, que deveria ser isso. Foi eu pensar que as pessoas que tinham orgulho de mim não teriam mais.
E aí eu lembro que um dia eu comecei a chorar, mas eu chorava, assim, sabe quando aquele negócio tá entalado, assim, pra minha mãe? E ela, filha, mas por que você tá assim? Por que você tá chorando assim? Eu falava, mãe, toda vez que você vai falar de mim, você fala, não, porque eu tenho uma filha que ela é atleta, ela é da Confederação Brasileira, e não. Eu falei, o que você vai ter para falar de mim? Porque eu via sempre ela com muito orgulho falando sobre aquilo que eu fazia, né? Eu falei, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou abrir mão disso? Eu vou ser o quê para minha mãe? E aí não só isso, eu comecei a pensar no meu treinador. Quando você é atleta assim, seu treinador vira, cara, seu pai. Ele é uma das pessoas que te educa. Eu vivia com ele mais do que eu vivia com os meus pais. E eu falava, eu não posso frustrar meu treinador. Ele veio lá de Cuba. Ele está aqui me treinando, eu não posso abrir mão. Então eu estava sempre assim, não, meu valor está no fato de eu ser ginasta e tudo mais. E aí eu fui, quando essa pessoa me fez essa pergunta, né, o porquê meus pais me amavam, eu comecei a pensar, eu falei, gente, a minha vida inteira eu acreditei que o amor que as pessoas sentiam por mim não era um amor incondicional por aquilo que eu era, é pelo que eu fazia. E aí eu comecei a lembrar, eu desde pequena, minha mãe passou um momento difícil na separação, chorava pela saudade dos meus irmãos, e eu com 5 anos era quem dava apoio para minha mãe. Aí um dia a psicóloga dela me chamou, falou, quero falar com essa sua filha que você fala que te deu apoio com 5 anos. E ela foi conversar comigo, ela falou assim, você tem noção do peso que foi colocado sobre você? Quando você tinha que suportar isso? Aí eu, não, tudo bem, eu sou forte, e foi tudo bem. E essa era a Shayla que eu achava que eu era. E ela foi e falou assim, lê um livro, chama O Drama da Criança Bem Dotada. Só que, não é, apesar do título, não é livro que fala de crianças super inteligentes. Não foi meu caso. Mas aí ela falou para eu ler esse livro, e esse livro fala sobre o desenvolvimento da personalidade do falso self. Ele explica que, às vezes, a gente desenvolve uma personalidade que, na verdade, não é a nossa verdadeira personalidade. É aquilo que a gente aprende a ser para corresponder às expectativas daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Falei, pronto. Sabe aquele livro que você vai grifando tudo? Você tem até vergonha de emprestar, que a pessoa vai achar que eu sou louca, né? Grifei o livro inteiro. E eu comecei a me identificar ali, eu falei, caraca, e agora quem eu sou? Porque se eu desenvolvi um falso self, qual é o meu verdadeiro self? E eu falei, eu preciso descobrir agora, então, quem eu sou. E eu descobri que várias máscaras que eu colocava aquelas máscaras acreditando que elas iam me proteger. Então, por exemplo, eu adorava mostrar para as pessoas que eu era muito forte. Então, assim, eu sei lá, eu gostava de parecer muito forte, de parecer que as coisas não iam me atingir. E eu conseguia, de fato, isso. Porque eu lembro que algumas amigas próximas, Shayla, nossa, você é tão forte, né? Eu não vejo você assim sofrendo. É verdade, eu sou assim, me achando. E aquilo, fui desenvolvendo algumas personalidades, né? Uma personalidade que, na verdade, não era minha. E eu falei, bom, agora então eu vou precisar pôr um fim nessa Shayla. E, gente, é tão difícil você abrir mão de ser quem você achava que você era. Porque você passou, sei lá, até aquele momento você passou a sua vida inteira acreditando que você era aquela pessoa. Como é que, de repente, você vai parar de ser aquela pessoa? Eu falei, mas eu não aguento mais fingir para mim mesma, porque eu estou fingindo para quem? Para mim. E eu falei, bom, como que eu vou conseguir sair disso? E aí é o ponto 2. Aceite seu passado. Eu comecei, cara, a primeira coisa que eu preciso é aceitar o meu passado. E, gente, pode parecer algo muito simples, mas a gente, às vezes, não aceita o nosso passado. E aí, a gente não consegue avançar. Tem uma frase que diz, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu falei, não adianta eu querer continuar no meu passado, ou eu justificar tudo por conta do meu passado. Ah, não, mas eu tinha essa personalidade porque em tal época da minha vida, tal pessoa, ou os meus pais, ou... Gente, sempre tem uma explicação, sempre. Pode ter certeza, qualquer
dificuldade que a gente tem, se a gente for atrás, a gente vai achar sim uma justificativa para aquilo. Mas a escolha de permanecer naquilo ou não é nossa. E eu falei, eu preciso olhar para o meu passado e aceitar ele e falar com naturalidade sobre ele. Eu descobri o quanto eu evitava falar de coisas que para mim eram ruins. Já viu aquela frase assim, você não vê o mundo como ele é, você vê na verdade como você é. E eu falei, cara, eu sou muito julguenta. Porque eu achava toda hora que eu me julgar, eu falei, cara, deve ser porque eu sou assim. Então eu preciso deixar de ser assim. E eu falei assim, vou fazer um exercício. Já que eu nunca falo sobre nada meu, eu vou começar a falar sobre mim. Sem medo de me expor, sem medo do que vão pensar, sem medo de que vão achar, ai, nossa, olha o que ela fez, que horror. Não, eu vou falar. E, gente, é tão interessante como isso é importante para as pessoas que estão à nossa volta, porque existe identificação. Você já conversou com alguém muito perfeito? Pô, é chato. Tô falando, tem nada, não consigo, né? A pessoa é perfeita, eu não sou, um dia eu chego lá. Mas é bom quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa, cara, também tem essa dificuldade, não, também passei por isso aqui é difícil. Você consegue se abrir, você consegue falar, a pessoa consegue se enxergar ali naquilo que você está vivendo, vocês conseguem se ajudar. E eu vi o tanto que o não querer falar sobre o meu passado, na verdade é porque eu nunca tinha parado para falar assim, eu preciso vencer ele, eu preciso vencer as dificuldades que eu tive, eu preciso vencer tudo isso. Seja dificuldades da infância. E, gente, quando eu digo dificuldade, às vezes a gente não sabe a dificuldade que o outro teve. Quantas mulheres passaram por abuso? E aí você fala assim, aceite o seu passado. Eu sei que é difícil, mas enquanto você foge disso que você precisa fazer, ele vai continuar te assombrando. Você vai ter sempre medo de falar sobre aquilo, você nunca vai... E às vezes tem uma pessoa ali do seu lado, que também às vezes passou por aquilo, e aí você falando, você vai estar ajudando aquela pessoa. Além disso, terceiro ponto, abra mão da autopiedade. Foi tão importante eu fazer isso na minha vida. Eu adorava me colocar numa situação de coitada. Mas não era para ninguém, não. Era eu e Deus. Ia, chorava, me olhava no espelho chorando. Senhor, por quê? Ai, para os outros não. Para os outros era forte. Mas para Deus eu gostava assim de me... Não sei. Eu gostava de me sentir coitada. Eu falava assim, ele vai sentir pena de mim, vai me socorrer. E eu gosto muito da Joyce Meyer. Eu não sei se eu disse isso no GT passado, porque eu adoro essa frase dela. Não, já falei agora há pouco. E aí ela disse que um dia, Deus virou para ela e falou, Joyce, tudo bem. Ela chorando, né? Ela toda se sentindo mal. E tudo que ela fazia, ela falava, não, mas você não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Aí Deus falou para ela assim, não, o que você viveu, o que você passou, é o motivo para você estar assim. Mas não precisa ser um motivo para você permanecer assim. E aí aquilo começou a me confrontar. Eu falei, cara, é verdade, que adianta eu sentir pena de mim mesma? Resolve? Não resolve. Você pode sentir muita pena de você. Sabe qual é o efeito disso na sua vida? Nenhum. Só vai ficar você, ai, como eu sou, olha o que eu vivi, olha o que eu passei. Não vai te deixar avançar. Eu falei, sabe o que é mais? Eu não sou coitada, não. Não, eu não sou coitada, independente do que eu possa ter passado, do que eu possa ter vivido. Ai, eu vou conseguir avançar. E eu consegui. Quando eu resolvi encarar o meu passado e abrir mão da autopiedade, eu vi que, cara, eu consigo ir em frente. E aí o quarto passo, que foi o despertar para mim. Entenda o amor de Deus por você. Eu lembro que eu li a primeira vez aquele versículo que diz, o amor de Deus lança fora todo medo. Gente, aquilo ali me deixou refletindo sério, muito tempo. Eu falei, gente, quer dizer que o amor de Deus lança fora todo medo? Não falou um medo específico, falou todo medo. Eu falei, como é que um amor pode lançar fora todo medo? Aí sabe quando você fica assim? Eu não só li, eu parei, eu fiquei, preciso pensar melhor sobre isso. E aí, gente, à medida que eu fui entendendo esse amor, eu vi que realmente a revelação desse amor lança fora o medo. Porque eu comecei a me sentir tão amada por Deus, tão aceita por Deus, que eu falei, eu não preciso mais ter vergonha de ser quem eu sou. Eu não preciso mais ter vergonha de ter a personalidade que eu tenho. E eu comecei a ver o tanto que isso
me libertou. Porque até então a gente sempre acha assim, não, fulano, aquilo ali que o fulano tem, aquilo ali é o que eu preciso ter. É legal a gente admirar as pessoas, né? Mas a gente querer ser como elas não é o que Deus tem para nós. Deus colocou coisas muito específicas em cada uma de nós. E aí essa revelação desse amor, eu comecei a entender esse amor, eu falei, eu posso ser exatamente quem eu sou. Eu não preciso me importar se vão falar que eu sou isso ou que eu sou aquilo, se vão me julgar, se não vão. Gente, uma coisa, porque Jesus foi julgado, né? Então, assim, a gente não vai agradar todo mundo, não vai ser todo mundo que vai concordar com a gente, não vai ser todo mundo que vai gostar. Não tem importância. A gente nunca vai ser perfeita. Gente, eu queria ser perfeita, mas assim, não no sentido de estar buscando cada vez mais me aperfeiçoar, não, de tipo assim, todo mundo vai acreditar, eu sou perfeita. Eu vou conseguir fingir, vão acreditar. E aí, quando eu entendi o amor de Deus, quando eu tive a revelação desse amor, eu falei, gente, eu posso ser imperfeita. Eu posso ser. E Ele vai continuar me amando. Então, quando eu refleti sobre coragem, e que eu identifiquei que o meu maior ato de coragem foi encarar a verdade de quem eu era, e eu tive que passar por esses estágios, eu entendi que só depois que eu descobri quem eu era, verdadeiramente, que eu abri mão de ser a perfeita, a fortuna, a que nisso, a que aquilo, eu tive coragem de tomar decisões que às vezes eu nunca tinha tomado antes. Porque aí você entende que quando você sabe quem você é, você sabe o que você quer, você sabe onde você vai chegar. Porque dizer assim, ó, você precisa ter coragem, vai, faz aquilo que você queria fazer. Às vezes você fala assim, mas o que que eu preciso fazer? Não, é coragem por quê? Ou o que eu preciso deixar de fazer? O seu maior ato de coragem vai ser olhar em frente ao espelho e falar assim, eu quero descobrir quem eu sou e eu vou me aceitar como eu sou. Pode ser tanto a parte exterior como a parte interior. Gente, não adianta. Eu acho lindo, por exemplo, mulher calma, mulher que é doce, mulher que... Eu não consigo, é só... E aí, se eu fosse lutar a vida inteira com isso, poxa, eu ia estar negando algo que Deus me deu. Então, a partir do momento que a gente entende que Deus colocou algo muito único em nós, e que tudo que a gente precisa é aceitar essa identidade que Ele nos deu, a gente tem tudo o que a gente precisa para ter atos de coragem em todas as outras áreas da nossa vida. E é isso.